Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valcilândia e estamos de volta para mais uma aula de ciências sobre conhecimentos tradicionais dos povos amazônicos. Vocês se lembram que na aula passada, nas aulas anteriores, a gente falou sobre esses conhecimentos dos povos amazônicos, que são conhecimentos tradicionais, passados de geração em geração, que ajudam muitas vezes a compreender alguns fenômenos da natureza, a compreender quais as melhores formas de plantio, né? Ajudam na agricultura, ajudam também nas pessoas em doenças, por exemplo, né? A partir do momento que eles fazem uso das plantas medicinais, ajudam a compreender algumas formas de lidar com a natureza. E todos esses conhecimentos são conhecimentos utilizados por eles para ajudá-los, né, na sua sobrevivência, na sua vivência. Esses conhecimentos também são embasados, confirmados, né, através dos cientistas, que através dessas histórias que eles ouvem, eles vão buscar a confirmação científica, que é a confirmação verdadeira daquilo que está sendo dito. Como, por exemplo, a gente viu nas aulas anteriores sobre como surgiu a noite, através da lenda contada por índios, por outros povos, e como que acontece realmente a noite, através de a observação da lua, observações dos cientistas, do movimento da Terra, do movimento da Lua, né? Eles descobriram também, na verdade, eles afirmaram, né, as fases da Lua. Quando os povos falavam sobre as fases da Lua, que existiam 4 fases, né? Cada fase da Lua, ela aparece de uma forma diferente no céu, os cientistas foram estudar sobre, para ver como que acontecia essas fases. E aí eles descobriram que cada fase é de acordo com a iluminação do Sol na Lua, que a gente viu também que a Lua não tem luz própria. Ela emite a luz que vem do Sol, e aí ela emite a luz para a Terra, né? E aí cada fase dela está de acordo com a forma que ela está, a posição que ela está em relação ao Sol e em relação à Terra. E aí eles foram também descobrindo que cada fase dessa era boa para um tipo de plantio. E aí os cientistas foram lá e confirmaram se essa fase realmente, o que tinha a ver com o plantio, que tantos os antigos falavam, e eles confirmaram como? Através de estudos, eles perceberam que tudo que foi dito pelos povos tradicionais era verdade. Então, para cada fase da Lua, eles descobriram um tipo de plantio. A gente viu também, em aulas passadas, foi falado sobre os seringueiros. Os seringueiros, eles extraíam a seiva da seringueira, de uma planta chamada seringueira. Essa seiva, que a gente chama de látex, né, era feito as borrachas e exportadas há muitos anos atrás. Através do seu conhecimento tradicional, os seringueiros faziam a extração desse látex de uma forma, que era uma forma reta. Eles chegavam na seringa e cortavam reto a seringueira, cortava o caule da seringueira reto e dali saía aquela seiva que era o látex. Como que eles sabiam isso? Eles fizeram algum estudo, tinham algum conhecimento científico? Não. Foram coisas que eles foram aprendendo, né? Quando eles começaram a exercer essa atividade, eles foram aprendendo que se cortasse em forma de X não dava certo, se cortasse assim reto não dava certo. Eles foram testando e aprenderam que tinham que cortar sempre em linhas, em formas de linhas, para aquele látex pudesse sair
e eles fizessem a extração. E, posteriormente, iam criar a borracha. Isso tudo eles foram aprendendo na prática. Os cientistas vão aprendendo estudando e observando, e os povos tradicionais vão aprendendo na prática. E tudo que eles vão aprendendo, eles vão passando de geração em geração, tá bom? Agora a gente vai fazer uma atividade, a gente vai responder algumas perguntas para ver se o conteúdo ficou bem claro e se vocês aprenderam mesmo tudo o que foi passado agora nessa aula. Vamos lá? Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Qual a importância das fases da Lua para a agricultura? Nós vimos, né? Nós vimos que existem fases, que a Lua tem 4 fases, né? Em que essas fases, cada uma delas tem uma importância dentro do cultivo de certas plantas. Cultivo da raiz, se a gente for cultivar a raiz como a macaxeira, a gente tem um tipo de planta. Se for cultivar uma cebolinha, é outro tipo de planta, não, perdão, é outro tipo de lua. Se for cultivar uma cebolinha, é outro tipo de lua, e assim vai. Cada lua é um tipo de planta, um tipo de plantação que a pessoa vai fazer, né? Então, vamos lá. Qual a importância das fases da Lua para a agricultura? Marcar. Vamos lá. Marcar a época correta para o plantio. Essa é a importância das fases da Lua para a agricultura, como nós vimos, né, nas aulas. Ela marca a época correta para o plantio, tá bom? Então, essa é a importância dessas fases, como a gente viu aí nas aulas. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais são as fases da Lua? Como nós já havíamos falado, né, as fases da Lua são 4. Vamos lá? Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Essas são as fases da Lua: nova, crescente, cheia e minguante. São as 4 fases da Lua. Vamos para a próxima pergunta? Segundo o que foi estudado, cite alguns conhecimentos dos povos amazônicos. Como nós já falamos, né? Eles têm conhecimentos sobre muitas coisas. Vamos citar apenas 2. Vamos lá? Conhecimentos sobre agricultura e conhecimentos sobre as plantas medicinais. Vamos lá? E plantas medicinais. Vamos citar aqui só 2, né? Os conhecimentos sobre agricultura, que tem a ver com as fases da Lua, e sobre as plantas medicinais, porque naquela época, né, não era tão comum achar um posto, achar um médico disponível. Então, eles faziam uso das plantas medicinais para curar suas enfermidades. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os povos tradicionais da Amazônia? Vamos citar 3 povos tradicionais da Amazônia. Vamos lá? Nós temos os índios,
nós temos os ribeirinhos, né? Ribeirinhos. E temos também os seringueiros. Vamos citar esses três, os índios, ribeirinhos e os seringueiros, como a gente viu também nas aulas anteriores. Vamos para a próxima pergunta. Qual a matéria-prima da borracha produzida nos seringais? Vocês se lembram que eu falei agora há pouco? Os seringueiros extraíam da seringueira, qual era a matéria-prima? O látex, né? Conhecido como leite da seringa. Então, vamos colocar aqui. Essa é a matéria-prima da borracha, extraída da seringueira, que é o látex, que na época eles chamavam de leite da seringa, ok? Vamos para a nossa última pergunta. Como os indígenas explicavam os fenômenos da natureza? Como eles costumavam explicar os fenômenos da natureza? Através das lendas. Então, vamos lá. Através das lendas. Como os indígenas explicavam os fenômenos da natureza através das lendas? Vocês se lembram, né? Que eles criavam as lendas para explicar os fenômenos da natureza. Muito bem. Ficamos por aqui com mais essa aula. Acessem a plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.